E fazendo aquela pergunta para você, talvez que já tenha se divorciado ou possa estar passando por uma fase ruim no casamento, aquela famosa turbulência, com certeza a situação está longe de ser simples para tentar reverter. Vocês sabem, a gente sabe como é que é. Ainda mais quando existe amor entre o casal, não é isso, Thomas? Mas será que existem alguns sinais que nos ajudam a identificar quando o casamento está indo por água abaixo e é melhor, sabe, só largar e virar a página? Vamos tentar entender com o nosso Thomas agora. Afinal de contas, o divórcio é sinônimo de frustração ou de liberdade? Prazer estar aqui. Olha, respondendo a primeira pergunta, quais são os sinais aí que indicam que o casamento está indo por água abaixo? Eu acho que o maior deles é quando você coloca uma queixa para fora e a outra pessoa diz, você é chata pra caramba, hein? Porque isso, na verdade, sinaliza que você não tem mais espaço para colocar suas queixas para fora dentro da relação e que a outra pessoa não vai nem te escutar e que a outra pessoa não está nem disposta a mudar. Sempre que eu atendo uma pessoa que está pensando em se separar ou está com dúvida, eu pergunto para ela, olha, você está disposta a lutar pelo seu casamento? Se ela tiver, ok. E aí eu faço uma segunda pergunta, que é, o seu parceiro ou parceira também estaria disposto a lutar pelo relacionamento? Porque se uma das partes não tiver, não tem como dar certo, é impossível. E respondendo a sua pergunta sobre liberdade... Frustração ou liberdade o divórcio? Claro que depende, mas... mais para qual, na sua opinião? Isso é muito curioso, porque tem muita gente que demora anos para se separar. E aí, quando elas se separam, ao invés de ser uma frustração, é uma liberdade absurda, porque elas se sentiam presas dentro daquela relação, mas elas não conseguiam sair por algum motivo. Geralmente, o motivo é o medo do desconhecido. O que vai acontecer depois que você abrir aquela porta e fechar na cara da outra pessoa? Fabrício, eu sei que você ainda está verde nesse departamento, mas você é um cara aí que é um estudioso das relações humanas, de modo geral. Você é um cara muito observador. Algo a declarar? Eu nunca me divorciei, né? Mas já observei o divórcio de outras pessoas, incluindo os meus pais. Pronto. Eles me fizeram com tanto amor, Tommy, que o deles acabou. E aí, isso já... Colocou todo o amor em você. Exatamente. Veio todo o amor pra mim, o deles acabou, isso já tem mais de 20 anos. Como é que a gente pode fazer para tentar preservar as pessoas que estão ao redor da relação, para elas não sofrerem disso também? Boa pergunta. Eu vou te dizer o mais importante, o que eu mais reparo atendendo as pessoas é você evitar brigar na frente dos filhos. Esse é o mais importante. Por quê? O que você está ensinando para eles? Que relacionamento é cheio de brigas e desrespeito. Então entra no quarto, fecha a porta e briga dentro do quarto ou tenta se isolar dos filhos. É o mais importante. Palumbo, o que você acha, mestre? Só precisa do seu áudio, Palumbo, assim que puder. A gente vai estar restabelecendo o áudio já, para ouvir a opinião do Palumbo aí também, que tem um baita de um casamento sólido, mas também sem... Claro que lida com os seus sobressaltos e sustos aqui a colar. Vamos entender a experiência dele, mas também Pepe. Pepe, você já se divorciou, certo? Eu já me separei, me divorciei. Então conta aí pra gente, lugar de fala. Não, tem um ponto interessante, Tommy, que eu acho que as pessoas começam a ver o divórcio e a separação normalmente como fracasso, como que a relação deu errado. Mas quando você olha para trás em determinadas relações, você vê que não foi um fracasso. Às vezes a relação termina tendo sido ótima, tendo sido boa. Eu, por exemplo, terminei minha relação com a minha ex, depois de estar junto com ela há 13 anos, né? Tenho uma filha linda, né? E vivi momentos muito bons com a minha ex. Então, eu não acho que minha relação tenha sido um fracasso, mesmo com o divórcio. Pelo contrário, né? Se não fosse a minha relação, eu não tinha tantos ganhos na minha vida, que foi com a Mari, eu não teria tido a minha filha. Então, eu acho que as pessoas têm meio que uma dicotomia. Se separou, necessariamente é ruim. Não, não é ruim. Às vezes é bom mesmo, né? Eu penso muito nisso porque depende do seu viés. Se você tem um viés mais otimista. Eu olho para o meu casamento também e eu penso, ele fracassou? Não, fui muito feliz dentro do meu casamento. Só que as pessoas tendem a fazer é pegar o final do casamento, como ele terminou, e aí extrapolar para todo ele. Por exemplo, se o final foi conturbado, teve traição ou algum desrespeito, você tende a associar aquele casamento como um fracasso. Você generaliza baseado em como ele terminou. Mas, na verdade, muitas vezes você foi feliz dentro da relação e, infelizmente, terminou. Por exemplo, quando você termina porque vocês estão desalinhados aí em expectativas. Vamos supor que você quer morar numa cidade e o seu marido ou a sua esposa quer morar em outra cidade ou quer ficar na mesma cidade. Vocês não estão terminando por falta de amor ou então por desrespeito, e sim porque o alinhamento de vida de vocês ele está diferente.
Então, isso não significa que o casamento fracassou. Eu não acredito nessa palavra fracasso. E você acha que o problema não é o momento de terminar? Às vezes as pessoas prorrogam, adiam esse momento. Né? Eu tenho um exemplo na minha casa que foi o seguinte. Teve um dia que a minha filha estava vendo... Faz tempo isso, né? Eu me separei em 2018. Estava vendo um desenho animado. Aí eu falei, filha, eles são namorados? Aí ela falou, são namorados. Aí eu falei, poxa, mas eles não seguram a mão, não dão um beijo na boca. Aí minha filha vira para mim e falou assim, papai, você e a mamãe foram namorados e nunca deram um beijo na boca e nunca seguraram uma da outra. Olha que interessante. Caramba. A visão que ela tinha daquele término meu com a Mari de ter prorrogado era que a gente namorava, mas não tinha amor, não tinha sentimento. 99% das pessoas que eu atendo já querem terminar pelo menos há mais de um ano e não terminam. Então, isso é um problema enorme, porque você começa a passar esse modelo para os filhos. Né? Eles não veem mais carícias, afeto, e aí eles passam a entender que relacionamento é aquilo. Então, você que está escutando aí, eu queria te deixar uma pergunta que é: há quanto tempo você está pensando em terminar o seu relacionamento, mas você não está tendo coragem para fazer isso? E eu vou te dizer uma coisa: quanto mais a gente empurra com a barriga, pior fica, porque as frustrações, elas vão acumulando. Palumbo, e alguma frustração acumulada aí do seu lado com a nossa gloriosa Sabrina, ou como é que você está lidando com isso? Tirando a comida, né? Tirando a comida, claro. Tirando a sola gororoba de sapato que ela cozinha, parece uma sola de sapato, o bife dela, o resto é tudo maravilhoso, não tenho nenhum tipo de queixa. O dia que eu quiser que ela termine comigo, que ela se separe, é só dar uma barata de Madagascar para ela, porque ela odeia esse inseto. Uma vez a minha filha devia ter poucos dias de nascida, ela saiu correndo, gritando. Eu falei, estão sequestrando a minha filha. Chegou lá, era uma barata voadora, tamanho meio dela. Mas tem casamentos que é guerra, né? Não é saudável. Eu vejo isso em muitos casais. Falei, isso não é casamento, isso é guerra. Vocês brigam todo final de semana. Mas eu queria perguntar para o Thomas, quem separa mais rápido, a mulher ou o homem? Porque eu percebo, meus amigos vão carregando pela barriga aí, ó, deixa pra lá, arruma um monte de diamante. E a mulher é assim também? Excelente pergunta, Palumbo, porque é o que eu mais vejo também, sabia? As mulheres geralmente terminam os relacionamentos. Tem até pesquisas que demonstram isso, que parte sempre das mulheres. Por quê? Os homens tendem a se acomodar com mais facilidade. Eles vão empurrando com a barriga, empurrando essa decisão. E a mulher, ela não quer mais viver aquilo. Como eu atendo um público de mais ou menos 40, 55 anos, eu não sei o que acontece, mas as mulheres nessa faixa etária, elas ligam um botão que elas querem passar a viver, a desfrutar da vida. E o homem liga um botão de comodismo. Ele quer ficar no sofá ali, relaxando, vendo TV, de vez em quando até jogando videogame aí, como alguns homens infantilizados. Eu não sei se é o caso de vocês, desculpa se for. Mas sinceramente... Eu conheço muitos. Né? Ou seja, eles vivem uma relação à parte do casamento. A mulher está tentando ali ter um parceiro para ela viajar, para ela sair, para ela beber, para ela curtir. E o cara quer ficar em casa. Você falou dessa barata aí, eu não poderia deixar de mencionar aqui, até mandar um beijo aí pra minha mãezinha. Tem uma história aí que marcou muito minha infância. Supostamente aos 6 meses de idade eu peguei uma barata, não sei se de Madagascar ou do ralo mesmo, e botei na boca, mastiguei, quase engoli e quase morri aos 6 meses de idade, sim. Perto do almoço, assim. Agora tá explicado, Marinho, muitas coisas. Sangue de barata. Tá explicado muita coisa. Ninguém tem sangue de barata, ô Paulo, mas vamos lá. Um beijo aí pra minha mãezinha. Vou fazer um break rápido para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de rádio, 11 horas e 41 minutos. Daqui a pouco a gente está de volta com o nosso Morning Show, partindo aqui para a reta final. É isso? Seguimos em frente, então? Então, claro, continuando aqui. Mano Ferreira, conta um pouquinho da tua perspectiva. Eu acho que tem um ponto interessante que muitas vezes, sobretudo os homens, têm uma dificuldade de identificar o ciclo da vida, né? Então, muitas vezes uma relação termina porque o ciclo da vida daquela pessoa está se encerrando, está acabando um capítulo, vai começar um outro, né? Mas muitas vezes a gente fica apegado ao capítulo anterior. E aí é como se não houvesse uma consciência sobre os ciclos da própria vida. E aí você posterga indevidamente, e uma relação que poderia acabar como uma história de sucesso e de prazer entre os envolvidos acaba se tornando aquele martírio que não faz mais sentido, mas as pessoas, para citar Fernando Pessoa, o cadáver adiado que procria, né? Olha só,
o cadáver adiado que procria. É verso de Fernando Pessoa. Sabe muito, né? Mano, é cultura. Bonito, lindo. A Vou pessoa anotar. perdeu a perspectiva de vida, não tem mais vitalidade, mas segue quase como um zumbi, né? Segue, isso acontece muito dentro das relações. Eu vejo muito acontecendo com homem, eu não sei te explicar por que isso acontece. Mas o que você estava falando sobre fases é super importante. Por quê? O que esses casais estão fazendo é perpetuando a fase da infelicidade. A fase das brigas. Então, ao invés de ser cíclico, já não é mais cíclico. Você está vivendo aquilo eternamente. Eu acredito firmemente que se você está infeliz no teu casamento, você tem duas opções. Ou você luta para melhorar ele, ou então você cai fora. Não adianta você tentar empurrar com a barriga, porque as coisas só vão ficar pior. Eu acho que é um desperdício da nossa vida viver dessa forma, viver infeliz do lado de outra pessoa. Eu até ia perguntar uma coisa nesse sentido, Tommy, porque muitas vezes parece que as pessoas estão numa situação que elas chegam ali num certo comodismo. Elas estão não felizes com o que elas estão vivendo, mas é uma coisa ali, uma zona de conforto, vamos dizer assim, que acaba se criando, né? A pessoa evita dar um passo à frente, uma coisa mais incerta, de repente. Você sabe por que as pessoas entram na zona de conforto? Por causa da rotina. Por causa da rotina. A rotina é a maior vilã que tem dos relacionamentos. Por mais que seja super gostoso a gente dividir a casa com uma outra pessoa, tem um custo muito grande. A gente vai perdendo o eroticismo, então a gente vai perdendo ali a atração sexual pela outra pessoa. A gente vai vivendo como se fossem ali dois colegas dentro de casa. Então, como é que você inverte essa situação ou contorna essa situação? Sabendo que relacionamento de longo prazo, casamento ou namoro, requer esforço contínuo. Não é porque você está ali que você não tem que fazer mais nenhum esforço. Você tem que conquistar outra pessoa, você tem que surpreender outra pessoa, porque senão isso não vai para frente. Daqui a pouco você está dormindo em quartos separados. Eu aposto que quem está escutando a gente aqui, tem muita gente que dorme em quartos separados e não faz nada.